Olá, Sr. Presidente. José Salvador, Presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Entroncamento. Permita-me, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, que leia um simples texto cujo teor visa sensibilizar Vossas Excelências aqui presentes para o peso financeiro que tem a Proteção Civil na nossa Associação e no Corpo de Bombeiros. Se me dá licença, Sr. Presidente. Posso? Muito obrigado. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal, Excelentíssimos Srs. Vereadores, Srs. Presidentes de Junta, Srs. Deputados, minhas senhoras e meus senhores, Comunicação Social. Venho por este meio sensibilizar Vossas Excelências para o seguinte. A Associação Humanitária foi constituída para criar, desenvolver e manter um corpo de bombeiros com o objetivo, primeiro, de servir os munícipes do Conselho do Entroncamento, independentemente de serem ou não serem associados. Tem 22 funcionários assalariados. A sua operacionalidade é ainda e basicamente estruturada no sentido de dar apoio a todos aqueles que se veem envolvidos na situação inesperada, com os resultados dos mais diversos tipos de sinistros e ainda aqueles que têm de ser transportados em condições particulares a tratamento, consultas médicas, exames complementares de diagnóstico, etc. Deste modo, podemos considerar duas grandes áreas de intervenção operacional do CV. Corpo de Bombeiros, quer dizer CV. Primeira área, ocorrências da proteção civil, proteção e assistência de pessoas e bens, riscos naturais, riscos tecnológicos, riscos místicos, operações de estado de alerta da responsabilidade da proteção civil da autarquia, em conformidade com o artigo 2 da Lei 65 de 2007, de 12 de novembro, alterada com o Decreto-Lei 114 de 2011, de 30 de novembro, e pela Lei 44 de 2019, de 1 de abril. A nossa autarquia, pela sua rodovia e ferrovia, está sujeita às consequências de acidentes de diversos tipos e tal previsão deve ser da responsabilidade da Proteção Civil. O nosso Corpo de Bombeiros, como principal agente da Proteção Civil, tem que contribuir com uma parte da responsabilidade na defesa de pessoas e bens em perigo. Este facto obriga que o CV deva estar preparado para tal. Aliás, só assim, com uma prévia planificação, é possível ajudarmos ou sermos ajudados eficientemente, o que exige uma intervenção financeira por parte do município que urge pôr em prática e que irá certamente facilitar a aquisição de equipamentos para a atualização dos existentes. Sobre este aspecto, importa referir que todo o CB tem que estar equipado para responder com eficácia e segurança a todos os pedidos. Não temos, nem nunca tivemos reservas em aceitar ajuda dos nossos corpos de bombeiros vizinhos. Aliás, pelo contrário, é bem recente o exemplo em que a solidariedade entre os corpos de bombeiros foi importante na ajuda de 12 equipamentos de proteção individual, EPI, e 30 capacetes urbanos oferecidos pela Associação Humanitária dos Bombeiros do Estoril. Todavia, temos necessidade de mais 50 equipamentos EPI, com um valor aproximado de 50 mil euros. 50 mil euros. Segunda área, saúde, transporte de doentes, apoio social. No transporte de doentes, apoio social, com uma gestão cuidadosa dos recursos humanos e materiais, consegue-se que esse serviço cumpra as suas funções e apresente resultados económico-financeiros equilibrados, como já foi demonstrado no último relatório de contas. De momento, a sua evolução depende de vários fatores em que evoluam a concorrência das entidades particulares, o aumento e a frequência dos preços dos combustíveis, sem haver aumento dos preços de transporte, custo por quilómetro, o que desgasta as acentuadas viaturas. Não se podem esquecer as dificuldades económicas dos utentes transportados sem condições para a liquidação das faturas. Cada vez mais, os distritos estão ligados, e são atravessados por vias de intenso tráfego rodoviário e o nosso também ferroviário. Nestas vias circulam milhares de viaturas e comboios que transportam matérias perigosas e produtos industriais, alguns de grande perigosidade. Esta situação pode originar problemas complexos que vão para além dos acidentes localizados em espaço restrito, pois o derrame dos produtos tóxicos pode estender-se às zonas circunvizinhas. Este tipo de riscos tem que ser previsto e tem de ser equacionado e que exige a intervenção de meios materiais e humanos. Estes não podem deixar de ter as suas condições operacionais para enfrentar a primeira fase num sinistro neste âmbito. Por outro lado, é particularmente nos acidentes rodoviários que atua o Serviço de Saúde e Emergência e é necessário que o mesmo esteja preparado e equipado para responder em prontidão e eficiência. Daí, duas equipas para responder com prontidão e eficiência com o socorro permanente, uma de INEM
da responsabilidade da Associação e uma reserva que deve ser da responsabilidade da autarquia, mas que até ao momento é suportada pela Associação, para poder fazer o socorro à população do entroncamento. Exigem-se hoje meios materiais e humanos para proceder à estabilização dos sinistros e ao seu transporte para as diversas unidades hospitalares. Acresce os acidentes rodoviários, provocam muitas vezes derrame de combustíveis, óleos e até incêndios, o que obriga à intervenção de veículos urbanos de combate a incêndio. Os meios que temos estão desajustados à nossa realidade, daí a falta de um VUCI que não é da responsabilidade da Associação, mas sim da Proteção Civil, uma vez que é para operar na proteção e socorro. Ultimamente, diversas zonas da cidade tinham vindo a ser fustigadas com incêndios em áreas de restauração, cheias, inundações e outro tipo de intempéries, o que obriga a uma atenção redobrada do nosso Corpo de Bombeiros, assim como o desenvolver de uma gestão eficaz e equilibrada de equipamentos e recursos humanos. Situação que leva o Corpo de Bombeiros cada vez mais tenha necessidade de formação e de equipamentos atualizados para poder continuar a garantir um serviço de excelência, prontidão e eficiência e não ponha em risco os nossos bombeiros. A Câmara Municipal do Entroncamento está associada à responsabilidade partilhada da proteção de pessoas e bens, às quais, em termos práticos, se materializa com o empenho das diversas agentes de proteção civil e a entidade com especial dever de cooperação. Neste contexto, a nossa Associação e o Corpo de Bombeiros constituem um pilar fundamental nas ações do socorro, bem como nas atividades relacionadas com a segurança de pessoas e bens, quer no ciclo de desastres, planeamento, prevenção, resposta e reposição da normalidade e proteção civil municipal. As ocorrências da Proteção Civil são uma área em que a Associação é penalizada, em nenhum dos casos tem como participação financeira adequada, o que dá origem que a situação económico-financeira se mantenha em permanente desequilíbrio. Esta situação da não compensação cria problemas graves que colocam em risco o grau de operacionalidade, quer a nível dos meios humanos, quer a nível do equipamento. É nesta área que surge a tarefa de criar uma prestação de serviço público, criando uma compensação financeira ajustada aos custos dos serviços prestados, uma vez que o aumento das chamadas de socorro, os meios materiais e humanos continuam a ser suportados pela Associação. Pedimos mesmo afirmar que o subsídio é completamente desajustado. É urgente profissionalizar a primeira intervenção do Corpo de Bombeiros com dignidade e minimamente remunerada às exigências da atual conjuntura. Isto é, para fazer face ao socorro é necessário um aumento significativo do subsídio mensal para um valor mínimo de 6.500 euros. Não esquecer que a atividade da Proteção Civil tem caráter permanente, cabendo a todos os órgãos do Departamento da Administração Pública promover as condições indispensáveis à sua execução. Para terminar, a ação desta associação com estas características, prestando serviços de socorro a pessoas e bens, serviços não remunerados, necessita ter protocolos bem definidos com a nossa autarquia que, perante os cidadãos, tem a responsabilidade primeira de responder às suas necessidades. Não temos condições económicas para continuar a garantir um serviço de excelência, prontidão por muito mais tempo, sem o assumir da responsabilidade das comparticipações financeiras por parte da nossa autarquia, arriscando assim a continuação desta direção à frente dos destinos desta nossa nobre instituição. Somos a associação com o menor subsídio financeiro do Distrito de Santarém, conforme documento em anexo e, quiçá, do país, como o Sr. Presidente da Câmara bem sabe. Compreendemos os constrangimentos financeiros do poder local. Todavia, e em matéria de proteção de pessoas e bens, a experiência tem-nos mostrado que todo o dinheiro aplicado nesta área se revela sempre um investimento com retorno positivo, já que, por norma, a intervenção dos bombeiros minimiza consequências que podem ter custos bem mais elevados. Muito obrigado. Também não queria deixar de passar aqui sem uma referência à intervenção do Sr. Presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Entroncamento. Estranho a forma como está a colocar os problemas, na medida em que, nos 6 anos que temos trabalhado, eu enquanto Presidente do município e o Sr. Presidente enquanto Presidente da Associação Humanitária Bombeiros Voluntários do Entroncamento, que eu sou Presidente do Conselho Fiscal, sempre o fizemos com uma transparência total no pressuposto de resolver os problemas dos bombeiros e da cidade. Eu sou o Presidente do Conselho Fiscal, não tenho conhecimento que a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do Entroncamento tenha uma situação financeira desequilibrada. E garanto que estou atento à situação financeira.
a não ser que tenha sido no último mês, tenha havido alguma situação de descalabro. Não tenho conhecimento. E, portanto, tem sido prática até hoje, quando há um problema, quando há uma situação, o Sr. Presidente coloca e nós, dentro do possível, vamos encontrando soluções. Temos encontrado sempre soluções em prol dos bombeiros e em prol da cidade. Eu só vejo isto com alguma tentativa de protagonismo, com alguma agenda que o Sr. Presidente da Associação Humanitária possa ter e querer usar os bombeiros com esse fim. Comigo não conta, Sr. Presidente dos Bombeiros, estou aqui para trabalhar pela cidade e estou aqui para trabalhar pelos bombeiros. E vamos resolver, de facto, os problemas que possam existir.